Antes de fazer qualquer plano, não digo executar o plano, antes mesmo de planejar, convide Jesus. Eu me recordei de uma cena que já é comum em diversos casamentos. Entra uma pessoa com uma plaquinha: Jesus, nosso convidado de honra. Amém? Que assim seja. Que não seja apenas em uma placa no momento de entrar no casamento, mas que Jesus seja presente, seja um convidado no teu relacionamento, no dia a dia, na tua família, no dia a dia. Consagre ao Senhor. O salmista, ao escrever Provérbios, ele fala: consagre, entregue, apresente, dedique ao Senhor. Tudo que você faz e os seus planos serão estabelecidos, ou bem-sucedidos, ou concretizados. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus foi convidado, porque foi entregue a Jesus. Quando entregamos algo nas mãos de Deus, Ele não tarda em realizar. Quando consagramos nossa vida, nosso destino, nosso caminho nas mãos de Deus, Ele não tarda em remover barreiras. Às vezes eu até penso, o pastor pregou aqui esses dias, o paralítico há 38 anos, esperando mover das águas para ter um milagre. No meu ponto de vista, se eu for analisar, eu vou falar: demorou, pastor, demorou para o milagre acontecer na vida daquele homem. Talvez muitos de vocês pensam da mesma forma que eu. 38 anos enfermo esperando a cura é muito tempo. Só que o tempo de Deus é bem diferente do nosso, irmã Simone. É muito diferente. É tanto que o salmista escreve também dessa maneira: existe para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Aleluia! E o tempo de Deus não foge desse tema. Às vezes a gente está agoniado: olha, só falta um pouquinho, então aí dá aquele jeitinho de antecipar as coisas. Tem coisas que tem como, mas o de Deus não foge do controle. Às vezes, quando vamos fazer algum cadastro via sistema, pastor, o cadastro da faculdade, por exemplo, fala assim: olha, abre às 16 horas do dia X. Não adianta eu entrar às 15h59, já tentei para ver, não estava disponível. Quando bateu o ponteiro, aconteceu. Então, se o sistema humano que a gente usa para gerir nossas coisas, nossos trabalhos no dia a dia, ele tem uma delimitação de tempo, e algumas coisas só passam a funcionar naquele tempo determinado, por que eu vou duvidar que Deus também vai agir no tempo dele? E por que eu vou achar que Deus demorou, sendo que ele já estabeleceu um tempo? Talvez não estamos vivendo alguns milagres porque ainda não chegou o tempo. E se esta for a causa da não vivência do milagre agora, ainda bem, porque vai chegar. Mas o problema é eu não estar vivendo o milagre por conta da minha incredulidade. O problema é quando eu não vivo o milagre por conta da murmuração. O problema é quando eu não vivo o milagre, sabe por quê, igreja? Por deixar de convidar Jesus. Guarda este versículo. E foi também convidado Jesus. Quer milagre? Convide Jesus para entrar em tua casa. Glória a Deus. Zaqueu, lembra? Aleluia, Deus. Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida. Que Jesus possa entrar em nossa casa. E toda pessoa que tem um encontro com Jesus, isso eu garanto, tem a vida transformada. Versículo 3: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Jesus primeiramente é convidado, em seguida o problema é apresentado para ele: não tem vinho. Ou seja, vai acabar a festa. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O ainda ele dá uma condição: se não chegou, ainda não é chegada, então é porque vai chegar. Então Jesus estava dando a garantia: olha, vai chegar o meu tempo, vai chegar a minha ação na vida dos convidados e de quem me convidou. Espere
confie que o Senhor ainda vai realizar o milagre. Glória a Deus. Esse ainda aqui mostra plenamente a confiança que devemos ter. Aleluia. Eu ainda espero por Cristo. Eu ainda verei o milagre. Eu ainda viverei os milagres que Ele tem Glória a Deus. para mim. Convide Jesus, porque Ele age no tempo certo. Aleluia. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto Ele vos disser. Primeiro, Jesus é convidado. Segundo, o problema é apresentado a Jesus. E terceiro, é liberado uma palavra: olha, o que Ele disser, vocês façam. Isso é obediência. Quer viver milagre de Deus? Seja obediente a Ele. Convide Jesus. Bora pegar os 3 pontos aqui. Convide Jesus. Primeiro convite, chama Jesus: ei, entra aqui em minha casa. Eu quero conversar contigo. Vamos conversar, Senhor. Chamou Jesus. Apresente os problemas para Ele através da tua oração, através da tua entrega genuína, da tua entrega verdadeira. E depois, faça tudo que Ele disser. É uma etapa. Convidar, apresentar e fazer. Estes 3 verbos: convidar Jesus, apresentar os problemas e fazer o que Ele ordenar. Aleluia. Esse fazer significa obedecer à voz e à direção de Deus. Dou uma pausa neste capítulo para lembrar de Naamã, que é um camarada que teve que obedecer para vivenciar o milagre. Acredito que a maioria sabe que Naamã era um camarada muito importante do exército da Síria. Porém, a Bíblia narra, leproso. Naamã foi apresentado as suas características e o detalhe: mas ele é leproso. Ou seja, não deveria estar exercendo um cargo de alta confiança por conta da sua deficiência. Só que mesmo diante de todas as dores e dificuldades, Naamã tinha que pegar o colete, as armaduras, vestir-se e ir para a guerra. Muitos viam Naamã protegido, cheio de armadura, nem sabia como era. Por fora estava repleto de armaduras e proteções, mas embaixo das suas vestes a lepra. Mas o servo de Naamã sabia que Naamã era leproso. E quando Naamã recebe a proposta, olha, ele queria ser curado e não havia cura para ele. O profeta fala assim: olha, vai lá e mergulha no Jordão 7 vezes. E Naamã teve medo. Olha, Abana e Farpar, os rios aqui de Damasco são melhores. O cara mandou mergulhar no Jordão. Rio versus lá de Israel. Rio versus futuro, aqui estão falando. Talvez a interpretação depois: por que mergulhar no Jordão? Se aqui tem um rio, olha só, a nossa visão é limitada. Naamã falou: aqui tem um rio, 2 rios, Abana e Farpar. Por que eu devo deslocar-me daqui lá para Israel, mergulhar em um rio de lá que é pior que o daqui? O daqui é bom, o de lá não. A nossa visão é limitada. Às vezes Deus nos tira da nossa zoninha de conforto. Às vezes Deus vai trabalhar aqui, mas tem situações que Deus vai te tirar daqui para trabalhar em tua vida. E eu sempre falo: o que importa não é o lugar onde você vai estar, mas é com quem você vai estar. E Naamã tinha pessoas que o auxiliavam. E o cara falou: olha, te pedi uma coisa fácil, vai lá e mergulha. Ele deu 7 mergulhos, só foi curado no 7º. E eu chamo a atenção para a vida de Naamã de uma coisa: ele saiu leproso e voltou curado. Glória a Deus. Só que o milagre maior, irmã Rose, não foi esse, a cura da lepra. Foi, sabe o que, irmã Sandra? Naamã saiu incrédulo, desconvertido, mas quando ele mergulha, ele volta convertido. Aleluia. E a Bíblia narra a conversão de Naamã. Olha, profeta, me perdoa quando eu entrar lá no templo do rei, que o rei serve os deuses dele, e eu tenho que me ajoelhar para fazer os rituais de segurar as armaduras do rei e tal. Ele que diz assim: olha, eu estou andando com o rei, mas eu não estou adorando o Deus dele. Naamã poderia sair leproso e voltar curado, e acabou a
pode gerar em nossa vida. O detalhe maior é a cura espiritual. Deus está falando, eu posso te curar fisicamente, eu posso curar vocês, cada um de nós fisicamente, mas o que Ele quer fazer é uma transformação interior, que é para Fernando sair da casa dele, torto, e voltar direito. Glória a Deus. Aleluia. É para quem veio aqui desobediente, voltar obediente. É para quem veio aqui com dúvida, voltar com certeza. É para quem veio aqui com mágoa e amargura, voltar com alívio. Aleluia, Deus. É fácil Deus tirar a lepra da minha carne. Sabe o que é difícil? O difícil é eu abrir o meu coração para Deus transformar a ruindade que existe dentro de mim. Mas quando eu abro o coração, aí as coisas começam a acontecer ainda mais. Vou resumir e já entrego. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Aí Deus falou comigo 3 coisas que eu anotei aqui. Vazios. As talhas estavam vazias. Elas anteriormente estavam com água para o processo de purificação durante o casamento. Depois elas estavam vazias. Olha a palavra. Tem que deixar as talhas vazias. Ou seja, devemos nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos daquilo que Jesus autorizou a ser enxertado, colocado em nós. Depois, a Bíblia narra que eles encheram a talha. E quando encheram, que levaram a água para o mestre-sala, quando ele pega a taça de água, já havia sido transformada em vinho. E ele ficou impactado. Oxi! Todo mundo serve primeiro o vinho bom, depois o inferior. Falou para o noivo: e você, deixou para servir o vinho melhor no final da festa? Sabe por quê? Quando Jesus transforma uma vida, Ele transforma para apagar passados. E a pessoa vai exalar o cheiro da sua qualidade. Exalar, como Paulo diz, o bom perfume de Cristo. E o que Deus falou no meu coração: a transformação interior tem que impactar as pessoas. Quem era eu? Disse o irmão Lázaro. Quem era eu? Servo no pecado, escravo no pecado, ovelha perdida, precisando de Deus. Ele pergunta novamente: quem era eu? Quem éramos nós? Talhas vazias, precisando encher-se para serem transformadas. Deus, maravilha, aleluia. Todos nós aqui, talhas vazias. Jesus falou: olha, é a hora de encher. Primeiro esvazia de si, encha-se do que Deus quer colocar em tua vida e seja transformado por Ele. Isso não é sobre a água se transformar em vinho. É sobre você, sobre eu, sobre nós, nos transformarmos em uma nova criatura. Já disse o apóstolo Paulo: assim, ou deste modo, desta maneira, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Este tudo, foi alguma coisa não, tudo se fez novo. Já não vivo eu, já não vive o velho Fernando, já não vive esta velha igreja, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. O milagre, enquanto eu estudava essa palavra, Deus ministrou algo simples, porém edificante ao meu coração. E eu anotei aqui. O milagre foi na festa dos noivos, de quem estava se casando. Mas quem presenciou o poder de Deus foram os servos que viviam no anonimato. Todos os holofotes estavam voltados para os noivos, que eram os donos da festa, as estrelas da festa. Mas quem presenciou o milagre foram os servos, os empregados. Sabe por quê? O noivo não viu Jesus fazendo milagre. O noivo desfrutou, viveu o milagre.
teve as necessidades supridas pelos milagres, mas os empregados, os servos, que tinham consciência, falou, eu coloquei esta água aqui, tirei daqui, não passou por nenhum processo de nada, levei ao mestre-sala e agora virou vinho. Esse homem fez um milagre. Quer ver milagre? Seja servo. Não significa que o noivo estava desalinhado, isso não vem ao caso, significa que os servos viram o milagre. Quer ver milagre de pertinho, e ter certeza que foi o Senhor que fez? Seja servo. É tão bom ouvir alguém testemunhar um milagre, é gratificante, mas agora viver nosso próprio milagre. É muito bom quando temos uma história de transformação para contar. Louvado seja Deus. Bendito seja. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse: todo homem põe primeiro vinho. Versículo 11 para finalizar, e já estarei entregando aqui. Jesus principiou, ou seja, iniciou assim os seus sinais, os seus milagres em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Eu destaquei uma coisa: quando Jesus manifestou a sua glória, pessoas creram nele, porque a glória foi manifesta. Tem gente que nem viu milagre, mas creu, acreditou que Jesus fez milagre. Mas que pelo menos quando presenciarmos um milagre, que tenhamos a sensibilidade de acreditar que foi Jesus quem transformou. Sabe por quê? Às vezes, irmã Beth, pedimos tanto para Deus transformar a vida de alguém, pastor Silvio, e quando Deus transforma, eu próprio que estava pedindo para Deus transformar, fico assim, será que vai firmar? Será que isso? Será que aquilo? Ei, não deixa a dúvida ocupar o lugar da fé em teu coração. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Foi quando ocorreu o processo da purificação do templo, e ele expulsou os cambistas, porque a casa de Deus é lugar de oração, é lugar de proclamar e declarar milagres. João, eu estou aqui no capítulo 2, João tem 24 capítulos, mas quando ele finaliza esse livro, ele fala assim: olha, que foram tantas as maravilhas, foram tantos os milagres, os feitos de Jesus, que ele cuida, que ele acredita que se fosse para escrever todos os milagres, faltaria livros. E dessa forma ele finaliza dizendo: faltariam livros para relatar o tanto de milagre. Pense bem, bilhões e bilhões de pessoas nesta humanidade, se fôssemos descrever os processos de transformação, o fôlego de vida de cada um, a cada instante, a cada milagre que Jesus vem operando, eu afirmo, do mesmo modo que João, que faltaria livros. Mas pode faltar livro para relatar os milagres de Deus. Porém, o que não pode faltar é a fé e a esperança em nosso coração, para que possamos viver o milagre de Deus dia após dia. Amém? Pastor Luciano, Deus abençoe pela oportunidade, Deus abençoe a igreja pela atenção. Amém.